Este vídeo apresenta um exercício resolvido sobre propriedades da transformada de Fourier. Bom, nesse exercício nos é dado aqui duas imagens de dois sinais, x1 de t e x2 de t, e o exercício fala o seguinte: os sinais x1 de t e x2 de t possuem o mesmo formato, mas modificados em escala e deslocamento. Considerando que a transformada de Fourier do primeiro sinal, dada por x1j⍵, é conhecida, descreva x2j⍵ a partir de x1j⍵. Então, basicamente, o que nós temos que fazer é encontrar x2j⍵ em termos de x1j⍵, utilizando as propriedades da transformada de Fourier. A primeira propriedade que nós podemos utilizar é deslocamento no tempo. Nós sabemos que um sinal que foi deslocado de t0 unidades, ele, no domínio da frequência, seria equivalente a e elevado a menos jωt0 xj⍵, que é a transformada de Fourier daquele sinal. Então, basicamente, aqui nós temos que encontrar esse t0, que é o deslocamento que ocorreu nesse sinal. Então, voltando aqui nos nossos sinais, nas nossas imagens aqui, nós percebemos que o sinal x1 de t, ele é duas vezes maior que o sinal x2 de t. Por quê? Porque o comprimento dele aqui horizontal é 4, enquanto o comprimento horizontal desse aqui, do x2 de t, ele é apenas 2. Então, nós sabemos que ocorreu aqui uma escala horizontal desse sinal e que x1 de t é duas vezes maior que x2 de t. Por que eu estou falando isso? Porque isso pode ser uma estratégia para a gente encontrar qual que é o local que o sinal ocorre sem a escala, onde ele começa e onde ele termina sem esse fator de escala. Se nós soubermos isso, nós conseguimos encontrar t0. O que eu quero dizer é o seguinte: nós temos aqui o sinal x2 de t sem aquele fator de escala, ou seja, eu peguei aquele sinal x2 de t anterior e multipliquei por 2, onde ele iniciava e onde ele terminava. Então ele se iniciava em menos 1, agora ele inicia em menos 2. Terminava em 2, agora ele terminava em 1, agora termina em 2. Porque agora ele está sem aquele fator de escala de 2. E comparando com o início e o fim de x2 de x1 de t, nós conseguimos encontrar t0. Então, basicamente, está descrito aqui nessas contas. Então, t0 ele pode ser encontrado da seguinte maneira: tanto pelo início, onde se inicia o sinal, quanto por onde termina o sinal. Pelo início, nós sabemos que o sinal x1 de t se inicia em menos 6. Se somarmos aqui um atraso, um deslocamento de tempo aqui, t0, isso aqui teria que ser igual a menos 2. Então, ele se iniciava em menos 6, agora a gente atrasou o sinal, ele começa depois, ele tem que iniciar em menos 2. Para isso, nós temos que ter aqui, então, um número t0, um valor t0 igual a 4. Se analisarmos agora o final dos sinais, então, o sinal que se iniciava, o x1 de t se iniciava em menos 2, nós atrasamos ele e sabemos que o x2 de t se inicia em 2. Então, t0 tem que ser 4 aqui, para que essa equação seja verdadeira. Então, nós sabemos que o sinal ele foi atrasado aqui de 4 unidades de tempo. Então, dessa forma, nós aplicando a propriedade de deslocamento no tempo aqui, descrita anteriormente, xt-4, que é onde 4 aqui é o nosso t0, no domínio da frequência, aplicando aqui a transformada de Fourier, seria uma exponencial elevada a menos j4ω xj⍵. Terminado o primeiro passo, que foi em relação à transformada de Fourier, a propriedade da transformada de Fourier do deslocamento no tempo, nós podemos então ir para o segundo passo. Foi citado no exercício que o sinal x2 de t ele foi deslocado e também houve uma mudança em escala, e isso foi perceptível lá no primeiro passo, que nós descobrimos que o sinal x1 de t é duas vezes maior do que x2 de t. Então, x1 de t, nós fizemos isso no passo anterior, é duas vezes maior que o sinal x2 de t, porque ele tem um comprimento horizontal aqui 4, enquanto que x2 de t de apenas 2. Daqui nós podemos analisar, tirar que o fator de escala é 2, que eu vou chamar de A. Então, A igual a 2. E observando aqui a propriedade da mudança de escala no tempo e na frequência, nós sabemos que o sinal no tempo em que ocorreu uma mudança aqui de fator de escala, ocorreu uma escala no domínio do tempo, então xa de t, no domínio da frequência ele é 1 sobre o módulo de A, que é o nosso fator de escala, multiplicando aqui a transformada de Fourier do sinal, porém dividido por A,
que é o fator de escala. Substituindo aqui o 2 no A dessa propriedade, nós conseguimos chegar aqui na transformada de Fourier do sinal, que seria 0,5, ou seja, 1 sobre A, 0,5, vezes x de 0,5 jômega, que é jômega sobre A, jômega sobre 2. Outra coisa perceptível no sinal foi a amplitude, né, a mudança de amplitude em relação a x1 de x2 de t em relação a x1 de t. Nós sabemos aqui que x2 de t ele tem amplitude 10 e x2 de t amplitude 5. Então, o fator aqui de redução aqui da amplitude é 0,5. 0,5 vezes 10 é igual a 5. Então, utilizando a propriedade aqui, ax de t, então um sinal x de t no domínio do tempo, multiplicado por um fator a, ele no domínio da frequência é aquele mesmo fator a vezes xj. Então, aqui nós sabemos que esse fator a é 0,5, então um sinal no domínio do tempo 0,5xt, no domínio da frequência ele é 0,5xj. Resta agora juntar todas aquelas propriedades que nós avaliamos até o momento e chegar no sinal, na transformada de Fourier do sinal x2 de t. Então, a partir dos passos 1, 2 e 3, nós chegamos nessa expressão para x2j, em que e elevado a menos j 4 ômega foi obtido no primeiro passo. O 4 é o nosso t0, que foi encontrado no primeiro passo. No segundo passo, nós percebemos ali o fator de escala, a escala que ocorreu do sinal, x2 de t era 2 vezes menor que x1 de t horizontalmente. Então, nós descobrimos aqui que no domínio da frequência, aquela escala, aquele fator de escala viraria o seguinte, 0,5 multiplicando x de 0,5 jômega. Então, essas duas partes aqui estão relacionadas ao segundo passo. E, por fim, aqui obtivemos também ali um fator de amplitude do sinal. x2 de t era 2 vezes menor do que x1 de t verticalmente. Nós descobrimos que aquele fator de amplitude era 0,5, porque o sinal x2 de t era 2 vezes menor que x1 de t. E isso aqui está ligado ao terceiro passo. Realizando essa multiplicação, nós chegamos aqui no nosso resultado final. Nós chegamos à transformada de Fourier de x2j, que é o seguinte, x2j é 0,25 e elevado a menos j 4 ômega vezes x 0,5 jômega. Aqui não está escrito, mas é x1. E aqui também é x1. Da mesma forma, naqueles passos anteriores, onde tinha x ali, era x1.